Capítulo 1 do livro Temas e Problemas, a gente encontra este aqui. É o capítulo 1, exercício número 8, tá? E por isso que está ali 1.8, para facilitar a referência, para quem quiser depois acompanhar no livro, tá? Então é isso aí, uma caravana com 7 pessoas deve atravessar o Saara em 42 dias. Seu suprimento de água permite que cada pessoa disponha de 3,5 litros por dia. Após 12 dias, a caravana encontra 3 beduínos sedentos, vítimas de uma tempestade de areia, e os acolhe. Pergunta-se, quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa se a caravana prosseguir sua rota como planejado? E também, se os membros da caravana, beduínos inclusive, continuarem consumindo água como antes, em quantos dias, no máximo, será necessário encontrar um oásis? Tá? Então é claro que se fosse realmente uma aula de exercícios, é bom a gente deixar um tempo para o pessoal pensar, etc, etc. Né? O pessoal que está assistindo o vídeo é fácil, pode dar o pause aí, pensar e tal, e depois retomar. Né? Para os aqui presentes, eu não vou deixar tempo suficiente para vocês pensarem, mas ok, mais ou menos 1 minuto dá. Para você pelo menos rabiscar alguma coisa aí e ver qual é a sua ideia para o problema. Tá? Bom, eu sei que você não teve tempo para terminar, mas era pelo menos para você ter uma noção do enunciado, ter pelo menos alguma ideia. Né? Então, claro, várias formas de resolver o problema. A parte mais importante de um problema de matemática ou da vida é a pergunta, né? É onde você quer chegar, certo? Se a gente olhar para a primeira pergunta, quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa se a caravana prosseguir sua rota como planejado? Então aqui esse é um típico problema que você tem várias grandezas envolvidas, né? Várias informações sobre diversas grandezas, como número de pessoas no grupo, né? Quantos dias dura a viagem, certo? Quantos litros de água por dia cada um consome, qual o total de reserva, né? Qual o total suprimento de água que eles têm. E, claro, essas grandezas estão relacionadas. Até uma das coisas que a gente tem que descobrir é se a relação que une essas grandezas é uma relação do tipo funcional ou não, né? Se para cada valor de uma determinada grandeza tem um único valor da outra, etc. Isso é também algo que você deve analisar. O Elo falou um pouco sobre isso na aula. E, claro, como o tema é proporcionalidade de funções afins, você já pode desconfiar que tem alguma coisa a ver com proporcionalidade. Mas, em geral, você enfrenta um problema de matemática sem necessariamente ter um título de proporcionalidade antes. Né? Então, é importante se perguntar qual é a relação aí entre essas grandezas. Então, por exemplo, quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa? Né? Essa grandeza, a quantidade de água por dia correspondente a cada pessoa, né? Ela está relacionada, por exemplo, ao suprimento total de água, certo? E aí é sempre bom pensar assim, né? Fixando as outras grandezas, como é que duas se relacionam? Então, por exemplo, né? Se a duração da viagem está fixa e a quantidade de pessoas na viagem está fixa, como é que varia o suprimento de água, ou como varia a quantidade de água para cada um em função do suprimento de água? Diretamente proporcional, né? Se você dobra o suprimento de água, você dobra o que tem disponível para cada pessoa. Certo? Como é que varia o que tem disponível para cada pessoa em função do número de pessoas? Como é que é? É inversamente proporcional. Se você mantiver as outras grandezas fixas, né? Se você, por exemplo, dobrar o número de pessoas, a quantidade de água disponível para cada um por dia vai ser reduzida à metade. Né? E se você triplicar, essa quantidade vai ser 1/3. E assim por diante para todos os números naturais. Né? Então, como vocês acabaram de ver com o mestre Elo, isso indica que essa relação é de proporcionalidade inversa. Né? Claro que tem outras relações desse tipo que a gente pode fazer no problema, né? Mas, claro,
essas relações são úteis na medida que a gente entende o enunciado e entende em que momento nós devemos aplicar cada uma dessas relações de proporcionalidade direta ou inversa. Certo? Então, enfim, tem várias maneiras de prosseguir. Idealmente, eu viria algumas sugestões, mas como somos muitos, às vezes isso é mais difícil. Né? Por exemplo, claramente tem um ponto da viagem que muda, né? Quer dizer, tem um ponto da viagem que muda o número de pessoas, certo? Então, vale a pena a gente entender o que aconteceu até esse momento, certo? Por exemplo, você tinha um suprimento de água suficiente para que cada pessoa tivesse 3,5 litros por dia. Né? Nós podemos até, neste problema em particular, fazer o cálculo do total de litros de água desse suprimento. É uma forma de resolver o problema. Né? E aí, após 12 dias, a gente faz esse cálculo de quantos litros sobraram, etc. É uma forma de fazer. Ainda não decidi qual forma eu acho a mais legal. Então vamos fazer uma, né? Vocês também não falaram nada? Então vamos fazer uma. Então vamos fazer assim. Então esse é o 1. Nós podemos simplesmente calcular o suprimento total de água, certo? Qual é? Qual é o suprimento total de água? Isso. 3,5 litros por pessoa por dia. Né? Vezes 7 pessoas vai ser a quantidade de água por dia, certo? Vezes... Então, a gente tem que entender o que a gente está calculando. Eu só coloquei a palavra suprimento, então realmente algumas pessoas entenderam outra coisa. Eu estou pensando no suprimento total que eles tinham no início da viagem. É isso que eu estou pensando agora. É um jeito de pensar, tá? Não é o único. 42, certo? E aí, isso tem um monte de 7 aí, né? Tem 7 ao cubo nessa conta, não tem? Porque esse 42 tem um 7, esse 3,5 tem um 7 também, né? Sei lá, eu estou fazendo assim, 2 vezes 3,5 já é 7, então ficou 7 vezes 7 vezes 21, né? Então isso é 7 ao cubo vezes 3, essa conta, né? Devia ser fácil de fazer de cabeça, mas eu não fiz não. Quanto deu? 7 ao cubo vezes 3, né? Ou 49 vezes 21. Né? Oi? 1029? Beleza. Então, 1029 litros é o suprimento total no início da viagem. Tá? Usamos proporcionalidade aqui? Várias vezes. A gente nem falou, mas usamos. Né? Nós usamos que o suprimento total de água é proporcional à quantidade de dias e à quantidade de pessoas e a quanto cada pessoa consome por dia. Tá? É que é tão natural que a gente nem percebeu, mas nós usamos. Tá? Beleza. Então, após 12 dias. Você vai me perdoar de eu não escrever tudo, só estou dando uma indicação. O que eu quero dizer, após 12 dias eu vou colocar de novo aqui qual é o suprimento. Quer dizer, na verdade, o suprimento restante. Qual é o suprimento restante após 12 dias? É esse 1029 menos o que foi consumido, certo? O que foi consumido? 13,5 vezes 7 vezes 12, certo? Esse agora é 49 vezes 6. Né? Que você já fez a conta e já me diz o resultado direto, né? 294 é esse, né? Faz a diferença logo. 775. 35, obrigado. Tá? Ok. O que acontece a partir daí? Né? O grupo muda de 7 pessoas para 10. Ok? Né? Então, a partir daqui, são 10 pessoas. E agora a gente já pode pensar nas perguntas que a gente tem aqui. Né? Então, a letra A agora é o seguinte. Quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa se a caravana prosseguir sua rota como planejado? Agora ficou muito fácil, né? Certo? Porque a gente sabe que, neste momento, a quantidade disponível de água é essa aqui, 735 litros. Certo? Só que, deste momento em diante, são 10 pessoas. Certo? Então, como a gente quer quantidade de água por dia por pessoa, é inversamente proporcional. Certo? Então, só dividir.
ok? Eu vou colocar logo que eu vou responder a letra A, tá? Não precisa escrever mais nada, só que eu estou respondendo a pergunta da letra A, certo? É a quantidade total de água que eu tenho a partir desse ponto, dividido pela quantidade de pessoas e depois dividido de novo, ou multiplicado aqui, né, no denominador, pelo número de dias. Quantos dias são? 30, né? Porque o total da viagem é 42. Então, agora são 30 dias. Essa conta está com a cara boa, né? Porque o de cima é divisível por 3. Então, a conta vai ficar redondinha, né? Vai dar uma vírgulazinha, né? Vai dar o quê? 2,45. 2,45? Eu achei que ficava mais bonitinho. Tá bom. Acredito em você. 2,45. Isso continua sendo litros, a unidade aqui continua sendo litros, né? Litros por pessoa por dia. Tá? Então, essa é claramente uma situação importante e útil. Se você está nessa viagem, você vai querer fazer essa conta, né? Porque esse é o consumo caso você não tenha nenhuma nova fonte de água ao longo da viagem toda. Certo? Então, para estar seguro, você deveria tentar fazer esse consumo. Né? Se no meio da viagem começa a ter gente que está já com muita dificuldade, com sintomas de desidratação, etc., você vai talvez tentar usar os seus instrumentos de detecção de água para resolver o problema. Mas no início, você provavelmente vai procurar que cada um consuma mais ou menos isso para garantir a viagem inteira com o suprimento. Certo? E a segunda pergunta, eu diria que essa aqui é a conta do pessimista. Né? Fala, não podemos contar que vamos encontrar água no caminho. Certo? E o item B é a conta do otimista. O otimista diz o seguinte, não, vamos continuar bebendo água normal, que a viagem é longa, vai aparecer um oásis aí no caminho. Né? E aí a pergunta é, quantos dias? Né? Se eles continuarem consumindo água do mesmo jeito, em quantos dias no máximo será necessário encontrar um oásis. Certo? E aí? Continua consumindo 3,5. Que conta você faz aqui? Ou que conta você pode fazer aqui? Isso. 10 vezes 3,5 seria o consumo diário, certo? Como são 735 litros por dia, você divide pelo consumo diário, que vai ser 10 vezes 3,5, isso vai te dar a quantidade de dias que você consegue ficar... A quantidade de dias que vai durar a sua água, né? 21. Perigoso, né? Perigoso. Imagina, acaba aí a água, você ainda tem 9 dias de marcha pelo deserto sem água. A conta do otimista é perigosa. Certo? Mas realmente faz sentido que, se você se encontra nessa situação, são 2 contas que você vai querer fazer mesmo. Né? Legal. Enfim, tem jeitos de não fazer essa conta assim. Você pode, por exemplo, essa última, por exemplo, dá para pensar... isso dá para fazer uma regra de 3 simples, dá para fazer uma continha bem básica, porque se na situação anterior a viagem duraria 30 dias, certo? Como é a nova situação? A nova situação, você passou de 7 para 10 pessoas. Passar de 7 para 10, qual é o fator? Qual é o fator que faz passar de 7 para 10? É 10 sétimos. O fator é fácil, só dividir um pelo outro. Né? Então você multiplicou a quantidade de pessoas no grupo por 10 sétimos, certo? Se você continuar consumindo a mesma coisa de água, a duração da sua viagem vai ter que fazer... O que vai acontecer com ela? Como são inversamente proporcionais, se você multiplica a quantidade de pessoas por uma quantidade, você vai ter que dividir o número de dias da viagem pelo mesmo número. Então, se a quantidade de pessoas for multiplicada por 10 sétimos, você divide o número de dias por 10 sétimos, ou multiplica por 7 décimos. 30 vezes 7 décimos, é claro que dá 21, certo? É outro jeito de chegar no 21 aí. Ok? Tá bom? Alguma pergunta, observação, etc? Várias formas diferentes de fazer esse problema, né? Diga, Rafael. Na primeira também dá para fazer uma regra de 3 simples. Tem um microfone para o Rafael aí? Isso. Fala aí, Rafael, como é que a gente faz a primeira com uma regra de 3 simples? Se você mantém... Bom dia. Se você mantivesse, né, a mesma quantidade... Você tem 7 pessoas bebendo 3,5 por dia. Quer falar na frente da câmera, não? O pessoal te vê? Tem um pessoal em outros lugares do país para te ver aí. Isso aí, Rafael. Obrigado. Prazer, Rafael. Rafael já participou várias vezes com a gente aqui, sempre com ótimas Se ele pergunta... Bom dia, gente. Se ele pergunta assim, quantos litros de água por dia caberão a cada pessoa, né? Você tinha um consumo antigamente de 7 pessoas
consumindo 3,5 litros. E agora você tem 10 pessoas, você quer saber quanto quer consumir, né? Como é inversamente proporcional, daqui para cá você multiplica divide por 7, perdão, e multiplica por 10. Daqui para cá você multiplica por 7 e divide por 10, dando x igual a 2,45 litros por pessoa. Uma regra 3 simples. Excelente, Rafael. Inversamente proporcional. Exatamente a mesma ideia, né? Do que a gente falou agora. E é isso aí. Usando o conceito de proporcionalidade sem precisar fazer essa conta do suprimento total. Muito bom. Obrigado, Rafael. Excelente. Tranquilo, pessoal? Então, é isso. É importante a gente ter essa compreensão dos fundamentos, né? E também é importante, nas aplicações, nós pensarmos isso, de diversas maneiras diferentes de obter o resultado. Eu sabia que era inevitável em algum momento eu lembrar disso, porque nas últimas semanas eu estive envolvido com a organização da Olimpíada Internacional de Matemática aqui no Brasil, né? Eu estava responsável pela correção das provas. Então, ao preparar a correção das provas, uma das coisas que a gente tem que fazer é exatamente isso, é pegar cada problema de matemática e tentar entender, na medida do possível, o máximo possível de formas de pensar sobre aquele problema, né? Isso é um trabalho importante para nós também, professores, né? Tentar ver diversas... E principalmente valorizar as ideias dos nossos alunos, né? Não sei se já aconteceu com você muitas vezes, mas comigo aconteceu muitas vezes, de algum aluno ter uma ideia que, à primeira vista, eu achava que não era muito boa, mas depois a gente dando uma chance para o aluno, a gente acaba descobrindo novas soluções, né, para o mesmo problema. Muito bem, vamos fazer outro?